Bom, falar sobre sustenido e bemol, porém eu também vou dar o nome disso em inglês, né? Para quem é mais avançado vai me agradecer. Sustenido, né? Para os iniciantes é o seguinte: eu tenho, por exemplo, Fá e eu tenho Sol, certo? E aí aqui no meio eu tenho uma nota, né? Que a gente chama de sustenido. O que o sustenido faz? O sustenido basicamente pega a nota e põe uma casa para frente, só, né? Então você tem Fá, Fá sustenido é uma casa para frente. E o bemol? O bemol é a mesma coisa ao contrário, né? Como se fosse o sinal de mais e menos, né? Eu tenho Sol, Sol bemol, é uma casa para trás. Aí fala assim, nossa, mas e aí, o Fá sustenido é igual ao Sol bemol? Sim, na prática é. Não vou explicar por que é assim, mas é assim, você precisa entender. E se eu colocasse duplo sustenido? Existe, né? E se eu colocar Fá duplo sustenido? Sol, né? Então se eu chamar o Fá sustenido, duplo, Fá sustenido e o Sol, é a mesma coisa. É óbvio que é melhor falar Sol, né? Depois com o tempo você vai entendendo, por causa da questão das escalas, se você está subindo, se você está descendo, o que é melhor você usar sustenido ou bemol. Mas para quem é iniciante é basicamente isso, sustenido. E aí como é que se chama em inglês, né? Se eu tenho o Fá aqui, eu vou ter F, né? F vai ser o mesmo sinal, que é o pessoal chama de hashtag. O nome desse símbolo é cerquilho, tá? O pessoal chama de jogo da velha também, mas o nome oficial disso em português é cerquilho. E vai ser F sharp, né? É o sustenido. E quando é o bemol, eles chamam de flat, né? Então seria o G flat, ok? E quando a gente quer dizer que por exemplo, todos os Fás são sustenidos, aí você quer dizer que o Fá não é sustenido, aí você fala que ele é o Fá natural, né? Se você fala Fá, Fá é Fá. Mas no contexto de que todo Fá é sustenido, então você tem que reforçar, falar assim, então esse Fá aqui é Fá natural, tá? Por quê? Porque saiu fora da escala. É isso, basicamente. Tá muito conhecimento aí, mas é isso. Sustenido, bemol, ok? Bom, vamos lá. Tudo sobre o Dó maior. É um nome pretensioso, né? Evidentemente que... Nossa, sério, daria pra fazer 2 horas de vídeo só sobre o acorde, né? De tanta solução que tem. Dó maior, né? Tradicional é aqui. Todo mundo aprende isso aqui, né? Eu vou... Só para você ter uma ideia do que eu vou fazer, eu vou colocar os acordes que são famosos, que estão perto dele, as soluções que a gente tem, outros Dó maiores, né? Aqui. Eu vou dar uma pincelada, eu não vou tentar exaurir e nem pretendo exaurir todas as coisas, né? Mas é para a ideia assim que um acorde vai longe, né? Para começar, que o Dó maior tem esse formato aqui, né? No violão tradicionalmente, certo? Ele é um acorde perfeitinho, né? No sentido de que você... Acorde primeira, terceira, quinta, oitava, né? O pessoal da harmonia me xinga porque teoricamente a quarta nota do acorde não é a oitava, seria a sétima, né? A sétima aumentada, mas... Vamos lá, vamos pensar mais iniciante, né? Eu tenho Dó aqui, não tenho? Então essa aqui é a tônica, né? Essa aqui é a primeira. Qual que é a terceira? Dó, Ré, Mi, tá aqui. Então essa aqui é a terça. A quinta tá aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí reforça com o Dó, né? Tá aqui. Se fosse Dó menor, eu teria que mudar a terça, né? Então ficaria isso. Terça menor, terça maior. Acontece que no violão, esse Dó menor aqui, ele não... Tipo assim, é muito mais prático você fazer o Dó maior aqui e fazer isso. Tá, então rola um inconveniente, por exemplo, Mi maior, né? Mi menor. Perfeito, certinho, né? Lá maior, Lá menor. Ré maior, Ré menor. Aí o Dó maior e o Dó menor aqui,
na prática, assim, para o iniciante isso já mata muito. Então, na prática, esse Dó menor aqui, a gente quase que não usa, sério. Na prática a gente acaba não usando, a gente busca outras soluções. O acorde de Dó menor em si, dentro dos tons que a gente toca no violão, ele não é tão comum assim, tá? A gente, por causa do violão, a gente tem tons mais preferíveis, né? Ó, Mi maior, Mi menor, Lá maior, Ré maior, né? A própria corda, né? Ó, Mi maior, Mi menor, Lá maior, Lá menor, Ré maior, Ré menor. Então, assim, a própria estrutura do violão faz a gente ter acordes mais favoritos, né? Então, vamos tocar a música em Dó sustenido maior, né? O que a gente tende a fazer? A gente tende a muda de volta. Ou então a gente põe o capotrasto, né? Não tá aqui na minha mão, mas a gente põe o capotrasto e toca pensando em Dó maior, né? Assim, no violão a gente geralmente faz essas soluções, certo? Então, é isso. Então, Dó maior. Vamos para um outro Dó maior, que é esse aqui, ó. Olha que legal. Bonito, né? Esse Dó maior, dentro do padrão do Caged lá, é o modelo do Lá. Ó, Lá maior. Lá sustenido maior. Si maior. Dó maior. Aí aqui eu tenho toda a linguagem, não? Lá maior. Dó menor. Dó com sétima. Dó com sétima tranquilo, né? Tá aqui, né? Famoso também. Não preciso nem dizer. Mas é isso. Tem um outro Dó maior que seria esse aqui. Dentro do formato do Mi, né? Esse é um Mi, ó. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Casa 8. Bem famoso, né? A gente termina a música. Bem usado, bastante usado, tá? E a gente tem também, vamos dizer que é uma mistura dos dois, pensando nas cordas de baixo. A gente teria isso aqui, né? O que é isso aqui? É essa fronte aqui do Dó maior daqui, só que com essa nota aqui embaixo. Mais um Dó maior. Legal, né? Tem muita coisa, acordes que se relacionam com Dó maior, né? Eu tenho... Qual que é a preparação do Dó maior? Eu dei uma aula sobre isso, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? 5 pra frente, Sol com sétima. O amigão do Dó maior é o Sol com sétima, já tá aqui, e ele até se parece, né? Você usa os mesmos dedos e sobe, né? O Dó maior, ele é amigão com o Fá, né? Ele fazendo com sétima. Dó com sétima. Ele puxa o Fá maior. Aqui você pode pensar 4 pra frente, né? Dó, Ré, Mi, Fá, né? 4 pra frente. Então se eu tô Dó com sétima, vai pra onde? Vai pra 4 pra frente. Que é a mesma coisa que 5 pra trás, né? O Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá, então o Dó com sétima é o amigão do Fá maior. O Dó maior, todo acorde maior tem um irmão menor, relativo menor, ó. Lembra? O legal do acorde maior e menor é que realmente os irmãos se parecem, né? Não é só brincadeira, não. O do amigo é uma brincadeira, né? Mas esse aqui do irmão maior e o irmão menor faz muito sentido, porque qual que é o acorde mais parecido com o Dó maior? É o Lá menor. Ele só muda uma nota nele, ó. Vou fazer um Lá menor com baixo em Dó. É sério, você só muda uma nota, né? Aí basicamente, como eu estou fazendo Lá menor, eu tenho que colocar o baixo em Lá. Aí rola essa transição, né? E é legal porque, assim, o irmão menor é sempre 3 casas, né? 3 tons para trás. Então, ó, Dó,
Eu vou voltar, ó, Si, Lá. Eu volto 3. E o próprio instrumento me mostra, né? Tipo Sol maior, ó. É um recurso da linguagem do violão, né? Que você... Não só no violão, tem nos outros instrumentos também, mas... Você põe 3 para trás e você acha o relativo menor. Bacana, né? Então, assim, Dó maior o mais tradicional é isso aqui. Problema desse Dó maior, tem corda solta, né? Então, assim, dentro de um contexto de que você está tocando, né? O pessoal que improvisa muito e tem que tocar em vários tons, eles começam a buscar soluções, né? Até para você fazer a escala, tudo isso vai longe, né? Eu quero dar só mais uma pincelada em tudo. Tá? Tudo sobre o Dó maior? Tô tentando abordar quase tudo, mas é sério, daria umas 2 horas assim, de soluções que você tem, né? Aí você tem que pensar ele na escala, aí você toca a escala, só que visualizando o acorde. Né? Quando você toca essa escala aqui, você tem que visualizar essa parede aqui do Dó maior, né? Tem esses lances assim que é bem avançado, né? Então é isso, vamos... Marca para uma parte 2 aí. E eu vou fazer com os outros acordes também, né? Cada acorde é único, então vale a pena fazer para cada um deles, né? Ok? Tem alguma dica aí sobre Dó maior? Escreve nos comentários, é legal, né? Tem várias e várias dicas. Isso. Parte 2, esperem. Falando sobre medo de palco, tem um lance sobre o medo em si, uma frasezinha muito boa que é o seguinte... A coragem, né? Para que serve? Pergunta para as pessoas assim, para que serve a coragem? Né? A coragem serve para vencer o medo, não é isso? Por exemplo, medo de altura. Medo de altura ele é complicado. Não dá para desligar. Você vai olhar e você vai ter medo. Então, muitas vezes você lida com essa questão do medo através da coragem. Coragem você, vamos lá, vamos fazer para vencer o medo. Então, a coragem ela serve para vencer o medo. Isso é um conceito importante que as pessoas têm que entender. Por exemplo, medo de escuro. Eu até na outra aula que eu falei isso, né? Eu falei sobre o medo de escuro. Só que eu esqueci de falar isso, né? Que a criança ela tem medo de escuro. Aí o que ela faz? Ela cria coragem, vai lá e pega e sai, né? Ela vence o medo do escuro. Uma outra forma de vencer o medo do escuro é acabar com o medo do escuro. Resolver ele, né? O adulto eventualmente ele acaba vencendo. Então o adulto não precisa ter coragem para vencer o medo escuro, porque ele já não tem mais. O palco a gente tem que pensar, é uma forma de pensar também que você pode pensar. Eu vou eliminando o máximo que eu posso dos elementos que me deixam com medo de palco, me permite que eu não precise mais de coragem absurda para entrar no palco, porque essas coisas elas perturbam a gente, né? Você tá com muito medo, então tua emoção forte, aí tu vem com uma emoção mais forte ainda para vencer. Só que isso perturba você, né? Solta adrenalina, aí a adrenalina faz o dedo tremer, né? Então, é basicamente isso, só um detalhezinho pequenininho. Não vou ficar estendendo muito, mas para que serve a coragem? Para vencer o medo, é isso. E lembrar daquela... Ficou bem, né, marcado aquela frase do Game of Thrones, né, o Eddard Stark, que ele falou assim, né, como é que era mesmo? Só através do medo que eu posso ser corajoso, né? Foi um negócio assim, eu vou pesquisar depois, mas é interessante, realmente você só é corajoso se você tem medo, porque às vezes tem gente que é sem noção e não tem medo de certas coisas que era pra ter, né? Então assim, eu sou destemido, nem sempre, né? Tipo, eu ando na rua, eu tenho que temer que alguém pode me assaltar, eu tenho que temer que eu posso ser atropelado, eu não posso ser assim, não, tá tudo certo, cuidado, né? O medo escuro é uma coisa, né? O medo de ir ali num quarto escuro é uma coisa, não tem ninguém. Agora, o medo de escuro no meio do mato pode ter um bicho, né? Então, nem sempre ser destemido é a melhor coisa, tá? Beleza? Medo escuro? Não, medo escuro não. Coragem para vencer o medo, né?
Bom, falar sobre oitava é um conceito iniciante, mas eu não consigo, eu sempre dou uma pincelada de umas coisas a mais, né? É o seguinte, o que é uma oitava? O pessoal fala oitava acima, oitava abaixo. Quando fala, você tem que entender o que é isso, né? Tem 7 notas, certo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Concorda que a oitava seria o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó? O próximo dó? Vou exemplificar. Ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ok? Essa aqui é a primeira nota. Essa aqui é a oitava. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. E se eu quisesse fazer, por exemplo, um dó com nona? Olha que legal. A nona não é essa aqui? Seria? Ó. Então, ó, parabéns. Prazer, dó com nona. Bonito, né? Certinho? Não vou entrar na sétima não, porque a sétima é meio complicadinha. Mas depois eu dou uma aula só sobre a sétima, que a sétima ela é muito específica, né? Porque não seria... Porque isso aqui não seria uma sétima, seria uma sétima aumentada, mas na verdade não deveria ser aumentada. Certo? Mas é isso, aí o pessoal fala, oitava acima, oitava abaixo, né? Se você for ver no violão, olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem o Mi, né, ó. E esse tem esse Mi. Esse Mi aqui é 2 oitavas abaixo desse Mi. Porque, ó, Mi, Fá. Esse tem esse Mi. Então esse Mi é o Mi grave, depois tem o Mi médio, depois Mi agudo. Então, esse Mi aqui, né? O primeiro, da primeira corda, ele é 2 oitavas acima desse aqui. Tá? E esse aqui seriam 3 oitavas acima desse aqui. Tem até uma regrinha de arranjo, né, que você não pode deixar ninguém isolado demais acima de 1/8, né? Tipo, você não coloca o violino lá, tocando lá, e todo mundo só tocando aqui. Tem que ter alguém pelo menos 1/8 abaixo para fazer o suporte. É uma regrinha de arranjo isso. Né? E tem um outro detalhe interessante, né? Eu não me aguento, eu quero falar as coisas. Tem outro detalhe que a partitura de violão, aquele sol lá, a gente dá uma aula só sobre isso, mas basicamente aquele sol na partitura de violão deveria ter um 8 embaixo. Porque a gente às vezes lê coisa de violino e para eles é uma oitava acima. Né? Na verdade, acho que a partitura de coral é assim, sim. Aí nós, no violão, a gente colocou clave de sol e teria que ter um 8 embaixo. A gente não põe porque tá lá escrito violão e tal, mas se for colocar na orquestra, você teria que colocar assim. Teoricamente falando, a partitura do violão deveria estar na clave de Fá e na clave de Sol, mas o pessoal simplificou inteligentemente, ficou legal, né? Dá uma aula só sobre isso, tá? Mas é isso, oitava acima, oitava abaixo, ok? Não se preocupa com... O pessoal iniciante não se preocupa com um detalhe muito avançado, né? Vai escutando essas coisas e vai saber que, ó... tudo se ramifica para muita coisa, mas não necessariamente você precisa saber tudo, tá? O iniciante, às vezes ele escuta, toca oitava abaixo, toca oitava acima, é isso, é basicamente... é só isso, né? Esse é o que significa, ok? Eu vou falar sobre o conceito da postura, né? Eu acho interessante. O pessoal fala muito de postura, né? E não tá errada, né? Fala assim, você tá com a postura errada, né? Vou tocar assim. Mas por que ela tá errada? Vamos analisar. Por que colocar a mão assim tá errado e colocar assim é certo, né? Não pense em certo e errado, pense em adequado e inadequado, né? Se você vai tocar uma música, né? Se eu ficar com o dedão aqui em cima, até abafa, né? Se você vai tocar uma música mais difícil, né? Como é que eu vou fazer isso? Se eu vou fazer um Fá maior. Quem é que consegue fazer um Fá maior com o dedão lá em cima? Não consegue fazer, né? Agora, se fazer um Mi menor, você faz, né? Tem que pensar que a guitarra, né? Eu não quero ficar falando, estou dando exemplos, né? Eu quero falar do conceito em si. Não quero ficar discutindo isso, porque o pessoal fala muito disso.
A guitarra, o braço é mais fino, então naturalmente o dedo tende a subir. O ukulele, o braço é finíssimo, né? E aí naturalmente a postura do ukulele é o dedo lá em cima mesmo, né? Mas no violão, ó, tem certas coisas que elas não permitem, né? Mas vamos pensar na postura. Qual que é a ideia da postura, né? A gente tem articulações, né? E essas articulações, elas têm, né? Vou dar um exemplo aqui da mão. Acho que a mão é perfeita, né? Essa aqui é a articulação do pulso, né? Ela, ó, a minha mão, ela vai para trás até aqui e ela vai para frente até aqui, né? Então é o limite dela. Fala pra mim, não existe uma posição onde ela funciona melhor? Aqui é a reta, né? Se você faz isso, tende a atrapalhar, né? Você tá no limite, né? É que nem a bicicleta tem esse exemplo, né? Você não pode deixar a tua perna nem esticar demais e nem ficar muito presa, né? Então você tem uma faixa ali onde a articulação funciona melhor. A ideia da postura é isso. A ideia da postura é você deixar as articulações dentro de faixas, de regiões onde elas funcionam melhor. Mão esquerda, né? Não é proibido. Se eu tocar um Si com sétima, a tendência é ele quebrar um pouco. Mas isso é a exceção, né? Quando eu vou, ó, Dó maior, ele já fica mais reto, né? Ó, reto, ó, tocando. Não é proibido fazer isso em algumas situações, mas o problema é que se você tocar tudo assim, né? Você não tá legal para tua mão, você vai acabar machucando a sua mão, né? Postura também de corpo, né? E o pessoal acha que postura é um negócio assim tenso. Não, pelo contrário, a postura é para você ficar tranquilo, relaxado, né? Postura não, postura reta. Tá, você pode ter uma postura onde você fica tenso para demonstrar força, né? Na música flamenca, né? Você fica numa postura, né? Para demonstrar vigor, força mesmo. É para isso que você está mostrando, né? Você está tocando uma música mó vigorosa e aí você todo mole. A tendência sua não é isso, né? Isso é interessante, que é um detalhe que é passado, né? Você tensão, você está tenso, né? Você consegue transmitir tensão através da sua imagem também. O pessoal não se liga nisso, né? Mas isso é outro detalhe. Mas a questão da postura é isso. Então as posturas do violão, né? Por que a mão não é assim, né? Por que você não toca? Por que isso é muito ruim? Né? Não é proibido, mas por que isso é ruim? Porque a mão não vai funcionar direito. Os dedos, assim, eles não funcionam direito. Ah, mas tem um fulano lá que ele toca, ele faz assim. Meu, mas ele tá saindo, ele sabe o que ele tá fazendo. Pra começar, né? Senão você não estaria nem ouvindo ele, né? Então assim, o dedo tem a mesma coisa, né? O dedo, ó, ele tem um limite. Aqui ele funciona mal. Aqui ele vai funcionar mal também. Então ele existe um... Quando você toca ó, você vê que a mão tá... né? Solta a mão. A mão fica assim, né? Se você tá com a mão assim, é porque tem uma tensão, né? Ó, tu vê como a tensão atrapalha a postura. E a postura atrapalha, né? A postura errada também gera tensão. Uma coisa puxa a outra. São dois conceitos, né? Tem uns 4 conceitos que eu vou falar depois. Mas, ó, tensão, né? E postura. Ou seja, relaxamento e postura, né? Geralmente isso aqui, né? Vale uma aula também. Geralmente isso aqui acontece porque você fez isso aqui. Você tá com a mão paradinha aqui, aí você faz isso, aí a tua tendência é copiar aqui, né? Uma das formas, uma das dicas para resolver isso é fazer o oposto, né? Em vez de você soltar a mão, você manda fechar. Ó, abrir, fechei. Né? A gente faz esses espelhamentos, é interessante, né? Então, às vezes a pessoa tá com a mão toda aberta lá, porque tá aberto aqui, a pessoa está espelhando, ela não conseguiu desenvolver a independência. Então, manda fechar. Assim, ah, mas isso é errado. Tá, então, vamos lá. O que é melhor? Um erro leve de manter a mão fechada ou um erro grave de manter a mão toda torta, né? Você tem que escolher, né? Às vezes você não consegue resolver o problema, você troca um erro grave por um erro médio ou um erro leve, né? Aí tu vai chegando no caminho, perfeito? Então postura é isso. Então essas posturas que tem no violão, né? E aqui também, quando você toca o violão na perna direita, também tem postura. Você vai ver que o cara toca na perna direita. O cara que toca bem na perna direita, ele não toca todo torto, né?
Às vezes o cara toca, ele tá relaxado, ele toca umas coisas simples e ele não se preocupa. Agora quando ele vai tocar coisas difíceis, não tem como, cara, não tem como. Você tem que seguir algumas coisas. A mão, né, ela vai ter uns certos formatos, né? Você não vai ver o cara assim nem assim, né? Tipo, existe né? O polegar ele funciona aqui. O polegar pra dentro ele não vai dar muito certo, ó. Sabe quando o cara toca assim? Você vê que não está funcionando, né? Então por quê? Porque a postura está fora. Às vezes a postura está fora porque o cara não sabe o que ele está fazendo, tudo. Então é importante seguir a ideia da postura. Eu quis falar no geral sobre postura, né? Então a postura está muito relacionada com relaxamento, isso é importante. Se você está numa postura e você está muito tenso, isso pode não ser interessante, né? Mas você pode, como eu mostrei na dança flamenca, você fica numa postura forte, né? Que te propicia força, né? Mas às vezes você pode ficar numa postura assim e ainda assim achar um certo relaxamento ali, ficar tranquilo, né? É a mesma ideia do violão, né? Aqui eu não estou extremamente relaxado. Extremamente relaxado é quando eu deito e durmo. Mas aqui eu estou num relaxamento tranquilo que não me atrapalha na hora de tocar, tá? Aí eu começo a tremer, porque tá tenso, né? A coisa não tá dando certo, que é uma falta de coordenação. Perfeito? Mas fica fica para outra essa coisa da coordenação, fica para uma outra também, né? Beleza? Conceito de postura, pensa na articulação. Postura correta, uma postura onde as articulações vão funcionar melhor, ok?